Olá, olá, bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui da Exame. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje temos um convidado especial para fugir um pouco do tema do mercado financeiro e falar de algum assunto que a gente trata pouco, né, aqui na Exame, mas que é muito importante porque acaba influenciando também o mercado financeiro. Vamos falar de risco político e temos aqui um convidado que é o diretor da Eurásia no Brasil, Silvio Caccione. Muito bem-vindo, Silvio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Carla. É um grande prazer estar aqui com você. Silvio, antes de começar, vamos explicar para o nosso público o que é a Eurásia, né? A Eurásia é uma consultoria de risco político fundada em 98 pelo Ian Bremmer, né? Que é um analista político americano, agora está no mundo inteiro. A Eurásia produz documentos, né? Análises de risco político, mas também econômico, perspectivas, né? Um raciocínio constante sobre a trajetória de um ou vários países, né? E no caso aqui do Brasil, também todas as semanas tem também uma análise sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, eu queria começar justamente desta análise semanal que vocês realizam, né? Essa weekly que vocês realizam, para falar um pouco do Brasil e para ter um pouco a visão de vocês sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e o que vai acontecer especialmente o ano que vem, né? Que é, vamos dizer assim, um ano onde teremos fogos de artifício por causa, né, da campanha eleitoral. Primeiramente, né, a coisa que impressiona no Brasil é que vocês estão dando uma trajetória, vocês estão indicando uma trajetória para o país de curto prazo e de longo prazo negativa. Ambas são negativas. Por que vocês, isso já há um tempinho, né? Por que vocês acham que o Brasil tem uma trajetória curta e longa negativa? Bom, primeiro, o que significam essas trajetórias? A gente faz análise de risco político no mundo inteiro e tenta resumir qual é o impacto da política sobre o ambiente de negócios. A gente coloca essa trajetória não só para o Brasil, mas para a América Latina, Europa, Ásia, e isso é uma forma de ilustrar para o investidor que está olhando uma região ou o mundo inteiro quais países tem um ambiente, ou a tendência a ter um ambiente mais favorável a investimentos, quais países precisam prestar mais atenção ao risco. O curto prazo, nesse horizonte, são 6 meses, longo prazo, 24 meses. Longo prazo para política, para risco político, para a gente ter capacidade de prever algo, não dá para ir muito mais longe. 24 meses já a gente pode ter muita surpresa. Então, a gente colocou o Brasil em trajetória negativa no curto e no longo prazo já faz alguns meses. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na nossa avaliação, a soma dos eventos políticos que a gente espera para os próximos 6 meses e para os próximos 24 meses é negativa, vai ter um impacto negativo sobre o ambiente de negócios. Porque no curto prazo a gente está entrando numa corrida eleitoral bastante tensa, numa disputa na qual o atual presidente, Jair Bolsonaro, entra em desvantagem. Ele é o presidente que chega para tentar a reeleição com os menores índices de aprovação da nossa história recente. Ele tem uma base social ainda bastante sólida, um grupo de apoiadores que as pesquisas mostram que é bastante leal a ele. Ele tende a ir ao segundo turno da eleição, mas as pesquisas indicam que essa base é insuficiente para que ele chegue com favoritismo no segundo turno e possa vencer as eleições. Então, um presidente que se sente vulnerável, que tem dificuldade de ampliar a sua base de apoio, lidar com uma taxa de rejeição alta, tende a levar a uma disputa eleitoral mais tensa. A gente vê como o presidente Bolsonaro, em muitos momentos, recorre a uma retórica mais antissistema para poder manter essa base junto a ele. A gente viu os protestos de 7 de setembro, isso pode se repetir, tende a se repetir em algum momento da campanha do ano que vem, vai trazer um ambiente mais polarizado para essa campanha e também o quanto essa sensação de vulnerabilidade levou a uma pressão por mais gasto, inclusive recalculando o teto constitucional, propondo um benefício social além do que estaria previsto no orçamento, segundo a regra antiga. É um quadro eleitoral tenso e que tende a gerar incertezas entre os investidores a respeito da trajetória da economia mais adiante. E aqui a gente chega no longo prazo, né? Para os 24 meses, porque a gente também tem uma trajetória negativa. Eu acho que, resumindo,
porque os dilemas que estão colocados para qualquer um que ganhe essa eleição são ainda mais difíceis de lidar depois da pandemia de coronavírus. A pandemia intensificou vários dos problemas que o Brasil já passava. O quadro fiscal brasileiro está ainda mais delicado, com uma dívida ainda mais alta e mais difícil de financiar, e as demandas sociais estão ainda mais agudas, com o desemprego no nível onde está, com dificuldade das pessoas poderem comprar uma cesta básica, poderem comprar gás, abastecer o carro e rodar para pegar passageiro. Então, os governos vão ter dificuldade, num primeiro ano, de reancorar as expectativas do mercado e, ao mesmo tempo, entregar para a população aquilo que ela vai pedir nessa campanha eleitoral, que é um governo que possa atender a essa pressão social para uma melhora na economia. E de todos os candidatos que estão colocados, o mais provável hoje, na nossa opinião, é o ex-presidente Lula. Ele é quem chega com favoritismo para essas eleições. E a vitória do ex-presidente Lula não traria uma guinada radical à esquerda. A gente acha que seria um presidente pragmático, que tentaria reancorar as expectativas com o mercado. Mas o mix de política proposto pelo Lula provavelmente vai levar a mais gasto, a mais investimentos públicos e também a um nível maior de intervenção do Estado em setores da economia, por exemplo, na Petrobras. Então, a negociação sobre essa política econômica, qual seria a nova regra fiscal, você muda o teto de gasto e coloca o quê no lugar, haveria muita incerteza nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de governo, sobre qual seria a trajetória futura da dívida brasileira nesse novo contexto. Então, para nós, um quadro tão desafiador, com dificuldades para os governos responderem a esse quadro, nos deixa pessimistas nesse momento, colocando a trajetória negativa para o curto e para o longo prazo. Não, agora, sobre aquilo que você falou, pegando dois ganchos, várias perguntas, mas infelizmente temos pouco tempo, né? Agora, então, prescindindo quem vai ganhar ou quem vai chegar no segundo turno, a campanha eleitoral do ano que vem será baseada em populismo, apelos a maiores gastos, né? E pegar a barriga do eleitor, né? De um lado e do outro. Então, a primeira pergunta é, você acha que depois que qualquer presidente for ganhar, seja o Bolsonaro ou eventualmente o Lula, que são os mais papáveis, né, para chegar no segundo turno, a política econômica, de fato, vai ser mais populista para o governo que chegará? Isso criará um problema macroeconômico no Brasil? E o ponto número 2, esse apelo para a barriga das pessoas poderá levar confrontos na rua, problemas de ordem pública no Brasil? Porque em 2018 chegamos muito perto disso. Em 2022 é possível que a gente reveja um cenário até piorado de 18. Qual que é a opinião de vocês, Neurásia, sobre isso? A campanha tende a ter um apelo um pouco mais populista, mas o governo, na sequência, vai tentar manter as expectativas do mercado bem ancoradas para poder evitar uma escalada da inflação, um aumento mais forte ainda dos juros que inviabilizaria um ciclo de crescimento sustentado. Um governo Lula tentaria fazer essa ancoragem de expectativas aumentando o nível de gasto, mas compensando com mais receitas ou tentando reduzir a dívida com uma composição diferente da política fiscal. Basicamente. E há muito pouco espaço para subir impostos. Então, é difícil de vislumbrar, desde já, um superávit primário grande, consistente, que possa estabilizar a dívida com esse mix. Por isso a gente é pessimista nesse momento. Esse desafio parece muito grande. No caso de um governo Bolsonaro, o que está colocado provavelmente é a continuidade da agenda atual, com a continuidade do ministro Paulo Guedes. Então, é um esforço mais contundente do lado do controle do gasto, uma tentativa de aprovar reformas que ficaram pendentes, como a reforma administrativa, e tentando ancorar as expectativas do mercado com esse mix de política. Ambos os governos teriam uma coalizão no Congresso, num primeiro momento, na nossa opinião, um Congresso que seria parecido com o atual, mas com dois presidentes que negociariam com os líderes para tentar construir uma coalizão para aprovar essas reformas, mas na rua a opinião pública vai estar com expectativas, vai estar querendo respostas. E se você tiver um quadro econômico pior, com um aumento de preços de combustíveis, desvalorização cambial, a pressão por medidas emergenciais vai continuar. E aí você pode ter algum tipo de medida emergencial ou gasto fora do teto acontecendo em função dessa pressão.
Perfeito. Agora, antes de terminar a questão sobre o Brasil, também queria só entender um pouco melhor a questão da análise de vocês, porque na semanal que vocês enviam, tem uma análise sobre todos os países da região. E todos os países aqui da região estão com perspectiva negativa no curto e no longo prazo, alguns mais sortudos, né? Por exemplo, a Costa Rica ou o Equador estão no máximo neutrais, né? Mas neutral indo para baixo, no caso. Ninguém está, na opinião da Eurásia, em uma situação confortável ou positiva nem no curto nem no longo prazo. Por que isso? Por que vocês são tão pessimistas com a América Latina? A América Latina foi a região do mundo que mais sofreu com a pandemia do coronavírus. Foi o lugar onde o coronavírus mais intensificou dinâmicas negativas, problemas estruturais que já vinham incomodando muito os governos da região. Então, o caso do Brasil vale para outros países. Uma política fiscal que precisava de ajustes, necessidade de reformas estruturais para impulsionar o crescimento, aumentar a produtividade, de um lado, e de outro, uma população que precisa de apoio, que demanda políticas mais robustas, né, de transferência de renda ou de suporte ao desenvolvimento. Então, quando chega a pandemia do coronavírus, a dívida desses países aumenta, então os recursos disponíveis diminuem e, do outro lado, o desemprego sobe, a renda cai, as pessoas estão mais necessitadas. Então, os governos da região, de modo geral, sofreram com perda de popularidade e perda de condições, ou a diminuição das condições para aprovar essas reformas que são necessárias para o desenvolvimento de longo prazo. A gente tem um ciclo eleitoral intenso, não é só no Brasil, tem outros países, a gente tem visto como os governos têm dificuldade na região para se sustentar. A oposição não é uma questão de ondas para a direita ou para a esquerda, uma questão ideológica, que a população da América Latina esteja ficando mais conservadora ou mais progressista. Na verdade, é difícil ser governo de qualquer maneira na América Latina nesses últimos anos, ainda mais depois do coronavírus. Então, um presidente como o Bolsonaro pode ser um presidente de um mandato só. E em outros países, a oposição também tem tido força para desafiar os governos e se colocar como vitoriosa nas eleições, e vai ter dificuldades depois para entregar o que essa população demanda. Agora, só para terminar aqui, então vocês acham, parafraseando um livro de um correspondente estrangeiro aqui no Brasil, que a América Latina então virou The Lost Continent, né? Um continente perdido, ou é só uma questão contingente dos efeitos do coronavírus daqui 2, 3 anos, com o aumento do preço das commodities, com algum ciclo econômico que sempre puxou para cima, né, as economias locais, voltaremos a ver uma economia local, regional, pujante? Não, é muito forte dizer que é um continente perdido. É um continente que tem sofrido muito nesses últimos anos, mas que ainda tem oportunidades em muitas áreas, oportunidades de investimento, oferece escala para investimentos, tem muitas vantagens geográficas também. Então, com reformas estruturais, ela tem oportunidades muito boas numa série de setores. Investidores estrangeiros podem encontrar taxas atrativas de retorno investindo na América Latina. O problema, o risco político aumenta a instabilidade para esses investimentos, mas eles existem. E com reformas que possam impulsionar a produtividade, a região vai ter melhores condições de encarar esses problemas fiscais que são tão difíceis. Eu acho que a chave está em aumentar o crescimento e aumentar a produtividade. E isso os próximos governos, mesmo no Brasil, também vão ter na agenda. Nos últimos anos, o governo e o Congresso tentaram aprovar reformas regulatórias para destravar investimentos em muitas áreas, saneamento, por exemplo, gás natural. E o próximo governo, na nossa opinião, vai continuar com essa agenda, independente da cor. Você vai mudar um pouco o mix ou a visão de país para essas políticas, mas a preocupação com a produtividade e o crescimento vai continuar. Reforma tributária vai ficar na mesa, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Moro ou Dória. É algo que vem para discussão em 23. Você vai ter outros debates também para atrair investimentos para setores regulados. Isso, no longo prazo, pode levar a um aumento do crescimento potencial e a uma condição mais fácil ou menos desafiadora para lidar com os problemas fiscais. Então, eu não chamaria a América Latina de continente perdido, mas é preciso ter consciência de que os desafios são muito grandes e a classe política tem dificuldade para lidar com eles e isso traz instabilidade para a região. Então, só para terminar, então vocês excluem um novo governo
independente de quem ganhar a eleição no que vem, que seja, vamos dizer, um Dilma 2 reapresentado, né? Ou seja, com uma intervenção muito forte nos setores econômicos, até algumas vezes pouco racional, né? Por exemplo, colocar o limite máximo de ganho em licitações, que obviamente iam desertas, entre outras coisas. Vocês acham que vai ser muito mais pragmático o governo que virá, independentemente do ganhador? E outra coisa também, você falou de reformas que o governo deveria fazer para melhorar a produtividade. É um assunto que se fala há 20 anos por aqui. E nunca foram feitas, nem em época de bonança de commodities, nem em época de crise. Ou melhor, foi feito mais na época de crise com o Temer do que antes. Por que o próximo governo deveria fazer essas reformas que levaria esse impulso? Porque são reformas que custam, né? Do custo social. Não, são duas ótimas perguntas. Na primeira, eu diria que sim, a nossa expectativa é, no caso de vitória do Lula, de um Lula pragmático, de um Lula que vai tentar não agradar os mercados assinando embaixo da agenda proposta pela Faria Lima, pelo Leblon, por Wall Street, mas tentando tranquilizá-los a respeito da capacidade do Brasil honrar sua dívida no longo prazo. Então, não colocando chutando o teto de gasto e não colocando nenhuma regra, simplesmente aumentando o gasto como se não tivesse amanhã. Não, vai ter uma negociação e dessa negociação pode sair uma regra fiscal que traga previsibilidade e permita condições para o governo se sustentar até o final e se colocar como candidato à reeleição. Vai ser uma negociação muito difícil. E nessa negociação tem pouco espaço para medidas muito duras de intervenção. Algumas já estão claras. Por exemplo, em preços de combustíveis. É um debate que vem crescendo em Brasília, não só pela esquerda, por causa da enorme pressão popular por algum mecanismo de estabilização. Mas em outras áreas, mexer em licitação, mexer estatização, algumas perguntas que de vez em quando vêm para nós, isso aqui é muito radical para o contexto que a gente espera para o Brasil. A gente não acredita nesse tipo de medida. Agora, e as reformas, a gente fala há tanto tempo e não aconteceram porque a gente deveria esperar que acontecessem. Aqui eu acho que é preciso corrigir o começo dessa afirmação, porque as reformas elas têm ocorrido. Se você olhar para o Brasil, não só nos últimos 5 anos, mas nos últimos 30 anos, claro que tem idas e vindas, e tem governos de diferentes orientações que vão tentando moldar a legislação, a regulação em torno da sua visão de mundo, mas as reformas têm ocorrido. Né? Nesses últimos 5 anos, você teve uma série de aprimoramentos, a autonomia do Banco Central, reforma no gás natural, ferrovias, que foi aprovada essa semana. Então, as reformas têm avançado. A questão é o quão rápida o quão rápido essa agenda pode avançar. O sistema político brasileiro, ele impõe uma série de custos para que as reformas avancem. As negociações são muito prolongadas. Então, a gente fica preso a uma agenda que outros países já se liberaram. Outros países, outras regiões do mundo discutem o século XXI, a inovação tecnológica, né? Muitos temas que, para o Brasil, a gente ainda está discutindo o saneamento. Como é garantir esgoto para as pessoas, como garantir previdência para as pessoas, era o debate de 2019. Então, o ponto não é que as reformas não são aprovadas, e sim quão rápidas essas reformas podem ser para alavancar a produtividade e colocar o Brasil num outro nível de desenvolvimento. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou, gente, mas com certeza fica aqui o convite para o Silvio voltar a conversar com a gente, quem sabe mais próximo também do ano que vem, para entender um pouco melhor o que está acontecendo e quais serão as perspectivas para o Brasil. Então, muito obrigado para o Silvio Cachuna, diretor da Eurásia aqui no Brasil. Foi um prazer tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui no Papo Aberto. Sigam também a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, todo dia, 8 da manhã, nossa abertura do mercado, e também 6h30 o fechamento do mercado todo dia aqui nos nossos canais das redes sociais. E nosso site, claro, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.